Amém? Paz do Senhor Jesus, muita alegria poder rever alguns dos nossos irmãos, outros a gente já tinha visto, em outras oportunidades, mas é muito bom poder estar com você aqui nessa noite para glorificar o nome do Senhor. Amém? Abra sua Bíblia comigo, por favor, Salmo de número 127. Você vai abrir esse salmo, vai marcar. Nós vamos citar algumas coisas desse salmo no decorrer da nossa ministração nessa noite. Salmo 127. Eu quero que você abra também Mateus capítulo 11, apenas o verso 12, ok? Mateus capítulo 11, apenas o verso 12. Bom, Salmo você já deixou marcado, Então nós vamos começar a leitura em Mateus capítulo 11, verso 12. Acompanhe comigo, meu irmão, em nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Deixa marcado aí, tá? Vamos lá, Salmo 127. Nós vamos ler os versículos 1 e 2. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele dá enquanto dorme. Amém? Deixe esses textos marcados aí para a nossa reflexão. Feche os seus olhos. Deus, eu quero te dar graças em nome de Jesus pela oportunidade que o Senhor nos deu de poder estarmos aqui nessa quinta-feira para cultuar, louvar o nome do Senhor, agradecer o Senhor pelos seus grandes feitos e exaltar o teu nome em meio às dificuldades e os nossos esforços. Muito obrigado, Jesus. Que a graça do Senhor possa estar conosco, que a palavra do Senhor seja muito boa para nos edificar. Nós oramos e colocamos a nossa vida diante do Senhor, pedimos perdão pelos nossos pecados e também pedimos que a sua palavra nos fortaleça. Muito obrigado, Deus. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Querido, eu faço uma pergunta para você que está aqui nessa noite. Deixo essa pergunta para você que vai ouvir essa mensagem após esse momento.
Eu pergunto para vocês: qual foi o seu maior esforço feito nesse dia? Pensa aí. Você que vai ouvir essa mensagem, vai ter tempo de você conferir os textos que eu vou deixar citado aqui. Eu te pergunto: qual é o maior esforço que você fez nesse dia? Os irmãos que estão presentes aqui, eu faço essa pergunta para vocês: qual é o maior esforço que você fez hoje? Pense um pouco. O título dessa mensagem é Nos Esforçando. Querido, preste bem atenção. Tem algumas coisas interessantes. O texto de Mateus 11, verso 12, diz que o reino dos céus é tomado por esforço. Eu tenho acompanhado uma família que ela nos foi apresentada há um tempo atrás, e esses irmãos receberam as nossas visitas lá. O evangelista Igor esteve na casa dessa família, eu tive lá com a minha esposa, e de certa forma que essa semana nós fizemos contato com esses irmãos. A irmã, quando ouvir essa mensagem, e o esposo dela vai entender que eu estou falando de uma conversa que nós tivemos essa semana sobre esforço. E eu disse para essa irmã, falou: olha, a mensagem de quinta-feira à noite vai ser nessa direção. Querido, nós não temos noção do que nós fazemos. Eu quero deixar uma afirmação aqui para você, uma frase que eu escrevi. A maneira com que nós nos aplicamos aos nossos esforços vai mostrar os resultados. Querido, a nossa vida é tomada de esforço. Quando Jesus cita que o reino dos céus, nós precisamos nos esforçar por entrar nele, é porque a nossa natureza humana, ela se esforça para qualquer iniciativa do nosso dia. Querido, quando nós levantamos de manhã cedo, nós já começamos a nos esforçar. Você precisa ter esforço para levantar da cama. Às vezes nós precisamos lidar com esforço físico e com esforço emocional. Tem pessoas que levantam com uma facilidade muito grande e ela já começa a interagir muitas vezes com aquilo que ficou agendado no dia anterior. Mesmo que os nossos compromissos considerados essenciais, nós nos esforçamos para trocar de roupa, nós nos esforçamos para escovar os nossos dentes, nós nos esforçamos para ir até a mesa da cozinha para tomar o primeiro alimento da manhã. Sim, a nossa vida é tomada de esforço. Então existe aqueles que se esforçam e ele faz as suas atividades porque o seu organismo propõe essas questões. Mas existem aqueles que acordam de manhã também e eles não têm força para poder reagir. O esforço, ele tanto é direcionado nas questões materiais, quanto nas questões emocionais e espirituais.
Existem pessoas que muitas vezes adoecem e mesmo que ela busque força, ela não tem conseguido levantar de manhã cedo. Ou se levanta, é por muito esforço, mas não é por questões materiais, mas por questões emocionais, sentimentais. Muitas vezes a dor da alma acometida a uma pessoa faz com que o esforço que ela faz seja às vezes muito maior do que o necessário para que ela comece o dia. Querido, o esforço, ele é definido tanto no dicionário bíblico como no dicionário do século 20, como uma ação de energia do corpo. Então, por isso eu posso afirmar com muita tranquilidade que quando você acorda de manhã cedo e você vira do lado para poder se posicionar para sair da cama, você já está se esforçando. O esforço, além de ser uma energia do corpo, também é uma energia da mente. É algo que você dispensa para que você aplique as suas ações. Eu tenho certeza que todos nós que estamos aqui, quem vai ouvir essa mensagem, vai compreender que de algum modo você se esforçou hoje nesse dia para fazer ou tomar uma iniciativa. Se a nossa vida pessoal ela se move pelos nossos esforços, Jesus diz que a nossa vida espiritual também precisa ser por esforço. E essa jovem senhora partilhando comigo, ela disse assim: pastor, eu estou procurando me esforçar muito para mim ter atitudes durante o dia que eu substituo as minhas ações. Agora à tarde eu conversando com outro senhor, falando sobre essas questões de iniciativa, e ele disse assim: eu tenho um problema sério na minha casa, porque os meus filhos, eles passam a maior parte do tempo com jogos de celular, mas não gastam o tempo para ler alguma coisa que dê conhecimento e entendimento para eles. Muitas vezes nós aplicamos o nosso esforço e direcionamos o nosso esforço para algo que ele não é bom para nós, mas agimos assim. O maior desafio nosso todos os dias é a aplicação dos nossos esforços. Sim, se nós estamos falando sobre desafios nesse período, eu e você somos desafiados a aplicar o nosso esforço corretamente todo dia. Querido, se eu não vigiar, se você não vigiar, quando nós assustarmos, o dia já passou e nós concentramos os nossos esforços muito mais em coisas materiais do que em coisas espirituais. Nós não conseguimos viver sem que o exercício do esforço faça parte do meu e do seu dia a dia. Todas as nossas iniciativas, ela requer um tipo de esforço. Todas as nossas iniciativas, ela requer um tipo de esforço. Então, nós precisamos saber que essa luta contra a carne é uma iniciativa
de esforço que eu tenho que ter para me deixar aquelas coisas que não agradam a Deus e fazer aquelas outras que agradam o nosso Senhor e Salvador. E eu repito, esforço é ação de energia. Todas as vezes que eu concentro em fazer alguma coisa, eu estou implicando uma energia, uma vontade, uma disposição para tal. Tudo que nós fazemos na vida vai demandar esforço. Querido, para mim vencer uma enfermidade demanda esforço. Para mim ler a Bíblia demanda esforço. Para mim sair e ir ao supermercado demanda esforço. Para mim sentar e tomar a iniciativa de ter momento de comunhão demanda esforço. Querido, quantas pessoas hoje têm esforçado para aprender a lidar com a tecnologia num tempo de dificuldade? Estava conversando um pouco com o irmão Tazim, me permita citar seu nome, sobre os grupos familiares. O irmão Mateus já fez contato com eles para tentar ajustar essas questões. É uma dificuldade muito grande, e eu tenho dificuldade de lidar com informática, mas eu tenho aprendido. Demanda esforço. O quanto que o evangelista Igor tem se esforçado para ajudar algumas pessoas, inclusive a mim, a entrar nessas questões. Há poucos dias conversei com o irmão Giovanni, um irmão muito conhecido aqui da nossa igreja, um grande amigo que Deus me deu, e ele lida com essas questões. Ele disse: pastor, comece que o senhor vai dominar. Se não tiver esforço, meu irmão, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Querido, preste atenção que você vai ouvir. Falei isso aqui domingo passado, e eu entendo que por alguns dias nós vamos repetir essas questões. A volta à igreja hoje vai demandar o nosso esforço, porque a briga com a Covid-19, a briga com esse vírus que está aí, muitas vezes ele me força a sair para resolver alguma coisa particular, porque eu sou obrigado a ir. E muitas vezes eu entendo que não preciso me esforçar tanto para vir na igreja, porque as coisas estão chegando mais fáceis, gravadas aqui da minha casa. Quantas pessoas podiam estar aqui hoje, quinta-feira? Pessoas que saíram para trabalhar, pessoas que saíram para ir no supermercado, pessoas que saíram para resolver alguma coisa. Eu afirmo, meu irmão, que você teve muito mais contato com pessoas lá fora do que teria se estivesse sentado aqui com distância de 1,5 metro um do outro. Vai demandar esforço, até a minha mente projetar a perda desse medo de sair de casa, vai demandar esforço. E há aqueles também que se esforçam em vão. Há experiências nessa direção. Eu já ouvi pessoas dizer para mim: pastor, não adiantou o meu esforço. Querido, adiantou sim. O que muitas vezes você pode não entender é que muitas vezes você esforçou por algo que você gostaria que acontecesse da sua forma, mas não foi da forma de Deus. Valeu o seu esforço, valeu o seu empenho, valeu a sua experiência, valeu. Mesmo que você não tenha uma resposta satisfatória, a iniciativa, o seu esforço trouxe para você experiência,
Mesmo que a coisa para acontecer precisa ser feita de uma forma diferente, só vai acontecer diferentemente porque você se esforçou para tomar iniciativa. Eu pedi vocês para deixar aberto no Salmo 127. Eu vou citar algumas coisas a partir de então. Se o Senhor não edificar a casa, querido, quantas pessoas hoje não se esforçam para edificar a casa? Você acha que as coisas têm que acontecer naturalmente, normalmente? Não, você precisa se esforçar para isso. Quantas pessoas hoje, nesse tempo de pandemia, estão entendendo que uma festa de uma cerimônia religiosa verdadeiramente não tem tanta necessidade? Estão tomando iniciativa de casar no cartório, de receber a bênção e dispensando aquelas coisas que seriam para satisfazer uma sociedade em volta, ou às vezes até a própria família. Se esforçam para dar uma festa de casamento, e hoje as pessoas estão entendendo que esse esforço talvez possa ser repensado. Se o Senhor não edificar a casa, querido, não vale a pena você se esforçar, se matar, se você não estiver caminhando de acordo com o ensinamento do Senhor. Se o Senhor não edificar a casa, vai ser em vão o seu esforço, o seu trabalho. Se o Senhor não guardar a cidade, querido, qualquer iniciativa pública hoje para combater o coronavírus, ela é bem-vinda. Mas quem está guardando a cidade é o Senhor. Pastor, mas nós temos muitos casos acontecendo aqui em Teoflotone. Sim, justamente porque o homem, ele tem praticado o seu esforço contrário às exigências e normativas da sociedade. Há poucos dias atrás uma pessoa disse para mim assim: pastor, eu não estou aguentando mais ficar em casa. Mas tem que ficar, e esforça para isso, é para o seu bem. Esforça para usar a máscara, esforça para ter o álcool gel. Querido, eu não tenho nenhum conhecimento de medicina, mas eu tenho visto pessoas hoje aqui dar o testemunho do que esse protocolo médico aí usado, né, de ivermectina, cloroquina, hidroxicloroquina, tem salvado vida de pessoas. Sim, eu não posso falar dessas coisas porque eu não tenho conhecimento médico para falar. Não, eu vou me esforçar para ler, para saber o que está dando resultado. Querido, lá na minha casa nós fizemos isso. Nós compramos várias caixas de ivermectina e estamos doando para as pessoas que não têm tomado. O pastor está falando de coisa que ele não sabe. Querido, eu fico com as pessoas que têm aconselhado, que estão salvando vidas através dessa orientação. Leia, estude sobre as coisas. Querido, esse é o grande problema nosso. Nós queremos edificar a casa, mas sem a presença do Senhor. Nós queremos que as coisas aconteçam na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, sem a presença do Senhor. Querido, a ciência, ela é muito boa. Ela é essencial para a gente viver, mas ela não é a suprema essência de todas as coisas, porque todas as coisas estão sob ordem e governo de Deus. O versículo 2 do salmista, do Salmo
o salmista diz: inútil é levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão penosamente, granjear-se aos seus amados e dar enquanto dorme. Querido, quantas pessoas hoje estão se esforçando para fazer alguma coisa, achando que vai ter resultado, sem ter direcionamento de Deus? Eu quero citar algumas coisas que a Bíblia dá para nós no direcionamento do esforço. Em Lucas 13, 24, esforçar para entrar pela porta estreita. Eu preciso me esforçar. A Bíblia diz que são dois caminhos, um largo e um estreito. O caminho que leva à salvação é um caminho estreito, apertado. Eu preciso me esforçar por andar por ele. Romanos 12, 17 diz lá: esforçar para fazer o bem. Eu não sei se a câmera está dando para filmar aqui, né? Nós recebemos a doação de mais um pacote de fralda aqui. Esforçando para fazer o bem. O volume de fraldas que já está depositado ali dentro, guardado, para ser entregue numa ação de doação da comunidade, dos irmãos e de pessoas de fora que tem trazido para servir. Querido, quantas vezes eu tenho oportunidade de fazer o bem, que sei que é bom e não faço? Em Romanos 12, se você ler todo esse capítulo, principalmente dos versículos 9 ao versículo 21, você vai ver Paulo direcionando a sua fala para dar conselhos a respeito de virtudes recomendadas. Tudo tem que ter esforço, meu irmão. Tudo passa pelo esforço. Esforço para amar, esforço para ser zeloso, esforço para regozijar, esforço para hospitalidade, esforço para ser abençoador, esforço para termos alegria, esforço para sermos humildes, simples, esforço para fazer o bem, esforço para ser manso. Paulo aborda todos esses temas aqui dentro desses versículos de 9 a 21 do capítulo 12 de Romanos. No capítulo 15 de Romanos, no versículo 20, tem um outro esforço aplicado por Paulo aqui. Ele diz assim: eu me esforço para pregar o Evangelho. Querido, a minha satisfação de estar aqui com 20, com 30, com 40 pessoas, com 100, com 200, com 300 pessoas, é a mesma se tivesse uma pessoa aqui para me pregar essa palavra. A avidez do meu coração, a alegria do meu coração, o prazer de ministrar a palavra do Senhor vai nessa direção. Tudo é tomado com um grande esforço. Se você continua acompanhando os ensinos de Paulo, você vai ver algumas outras citações. Eu passo a apontar aqui Efésios 4:3, esforço para a unidade da fé. Querido, nós precisamos nos esforçar para sermos unidos na fé, termos uma convicção de conhecimento genuíno da palavra de Deus, termos um conhecimento de tal forma que qualquer pregação que seja ensinada coisas erradas seja anátema. E eu quero encerrar a minha fala nessa noite pedindo a vocês que, se puderem me acompanhar, eu cito aqui 1 Timóteo capítulo 4.
versículo 10. Em 1 Timóteo, Paulo escreve a esse jovem pastor naquela época, seu filho na fé. Paulo colaborou para o crescimento espiritual de Timóteo. Timóteo teve a oportunidade de andar com Paulo por um determinado tempo, até que Paulo teve total confiança de deixar aquele moço responsável por uma das igrejas lá na Ásia. E ele alimentava Timóteo com as suas cartas, com seus escritos. E essa foi a primeira carta que Paulo escreve para Timóteo, e dá esse conselho de esforço que está aqui no versículo 10. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Querido, Paulo está escrevendo para Timóteo aqui e citando João 3,16. Olha, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quando diz aqui todos os homens, não está citando o masculino, mas pessoas. Paulo está dizendo aqui que Timóteo deveria fazer como ele, se esforçar sobremodo, porquanto temos, ele coloca aqui no plural. Paulo está dizendo que ele e Timóteo deveria agir na mesma direção, se esforçando de tal maneira que a esperança deles estivesse única e exclusivamente num Deus vivo, Salvador de todas as pessoas, especialmente dos fiéis. Salvador meu e seu, querido, porque precisamos nos esforçar na nossa fidelidade ao Senhor. Feche os seus olhos. Eu queria orar com você nesse instante em nome de Jesus. Deus, nós estamos aqui diante do Senhor, prestando culto de louvor e adoração a Deus numa quinta-feira onde nós direcionamos a nossa palavra para a família. O Salmo 123 que nós lemos aqui, 127 diz que se o Senhor não edificar a casa, Deus dá-nos consciência de nos esforçarmos nesta noite para entender essa palavra, que precisamos nos esforçar para edificar a nossa casa. É tomado de esforço. Eu preciso sair da minha casa para vir para a casa do Senhor. Eu preciso sair para poder amar pessoas. Eu preciso sair para fazer o bem. Eu preciso sair para demonstrar o zelo que eu tenho para a palavra. Eu preciso sair porque eu preciso me regozijar no Senhor. Muito obrigado, Deus, pelas famílias que vão ouvir essa mensagem e serem desafiadas a se esforçarem para edificar a casa, para se esforçarem para edificar a vida, porque vale a pena falar de Jesus para as pessoas e mostrar o Deus da nossa salvação para todas as pessoas, homens e mulheres, jovens e adultos, para eles entenderem que fiel é essa palavra, uma palavra salvadora, especialmente para quem for fiel ao Senhor.
Oro nessa noite, Deus, agradecido por essa oportunidade de desafiar as nossas famílias a se esforçarem, aplicar a sua ação, a sua energia do seu corpo, da sua mente, para compreender a palavra da salvação. Muito obrigado, Deus. Fica conosco, abençoe a todas as nossas famílias da igreja, abençoe a toda a família que ouvir essa ministração, abençoa todo aquele e aquela que aonde estiver receber essa palavra, que ela seja uma palavra motivadora para um esforço de buscar a sua presença. Se as pessoas que ouvirem aqui estiverem distante de algum lugar, que não puderem estar em alguma igreja para congregar por algum motivo, que elas apresentem a sua vida ao Senhor e sejam reconhecidas pela fé, pela esperança, pela perseverança que esta palavra traz para nós. Muito obrigado, Deus. Colocamos aqui a vida dos nossos irmãos e agradecemos, ó Deus, pelas curas, pelos milagres que o Senhor tem efetuado nos nossos dias. Somos muito gratos pela recuperação que a irmã Olmira está tendo, que o irmão Zé Geraldo está tendo. Somos gratos, ó Deus, por aquelas pessoas que ainda com dificuldade, com enfermidade, têm depositado a esperança no Senhor, e no tempo do Senhor o Senhor está dando gradativamente a sua vitória, a sua melhora, dispensando a sua cura em nome de Jesus. Cremos, ó Deus, na cura, cremos no milagre da transformação da vida, cremos, ó Deus, no poder que há no sangue de Jesus. Nós oramos, ó Deus, com essa fé, com essa esperança, pontuada aqui pelo apóstolo Paulo, ao seu conservo e ministro Teófilo, quando ele diz: ora, é para esse fim que nós nos esforçamos sobremodo. É por esse fim que nós firmamos na palavra do Senhor, que nós lemos a palavra do Senhor todo dia. É para esse fim que nós oramos e colocamos as pessoas diante do Senhor, porque cremos que o Senhor é fiel. Que a paz do Senhor, que excede todo o entendimento humano, guarde o nosso coração e a nossa mente firmes em Jesus Cristo, nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém. E graças a Deus.